Ótimo, Bom, legal. então vamos então começar, né? Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Denise Bacotina, eu sou do A Vida no Centro, sou uma das criadoras, cofundadoras junto com Cleiton Mello. E o A Vida no Centro é um hub de inteligência e informação sobre o centro. Nós temos um site, né? avidanocentro.com.br. A Vans tem um blog, né? O Calçada SP tem um blog nesse site, então vocês podem ler outras coisas sobre esses temas relacionados à calçada e o uso da calçada e mobilidade a pé no blog. Nós temos também uma matéria que eu vou colocar daqui a pouco aqui no chat sobre o manual de desenho urbano e obras viárias, que vai estar aberto à consulta pública, né, até o dia 8 de julho. E hoje temos aqui, além da Vans Pias, que é do projeto Calçada SP, pesquisadora do pensamento pedestre, colaboradora do Cidade a Pé, que é uma organização que defende a mobilidade a pé, o José Renato Mellen, arquiteto e urbanista da equipe de planejamento e projetos da CET, e que participou da consolidação do Manual de Desenho Urbano. Então, eu queria só inicialmente pedir, acho que está todo mundo já com o microfone desligado, né, para manter assim, para a gente não ter interferência aí no áudio de todo mundo. O nosso chat está ativado, o bate-papo, então dá para fazer pergunta por aqui. Depois, no final, se quiser fazer pergunta de voz, é só dar um toque e a gente abre também, né, e dá para abrir depois. Então, queria começar pedindo para a Vans fazer uma pequena introdução, né, sobre o trabalho de vocês, e aí a gente passa para o José Renato falar um pouco mais. Obrigada, Vans, bem-vinda. Bom, e lembrando, né, agradecendo a Vans, que a Vans teve a ideia de fazer esse papo, chamou a gente para fazer junto, e é um prazer aí ter o blog, ter esse conteúdo sempre aqui no nosso portal e participar dessas discussões que para a gente são muito importantes. Obrigada, Dê. Obrigada primeiro pelo espaço. Eu acho que é muito importante a gente poder estar presente em lugares que não necessariamente são só de arquitetos, de urbanistas, de pessoas, né, do poder público, enfim. Eu acho que a ideia da gente trazer o papo para o A Vida no Centro foi muito nesse sentido, né? A gente poder levar esse tipo de discussão que é importante para todo mundo, né? Na cidade, para aqueles que querem, né, usar melhor a cidade e usufruir melhor do espaço público. Então, primeiro, eu acho muito legal a gente estar aqui. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria dizer é que eu venho acompanhando esse trabalho do desenvolvimento do manual há alguns meses já, estou junto com o Renato, através do Cidade a Pé, principalmente, onde eu sou colaboradora, e através das câmaras temáticas, né, de mobilidade a pé e de trânsito. E eu acho que é um trabalho super importante para realmente mudar alguns paradigmas. Eu acho que o José Renato vai poder falar muito melhor do que eu sobre qual que é o objetivo desse projeto, né? E quando a gente ficou sabendo que ia entrar para consulta pública o manual, a gente já começou a se mobilizar enquanto sociedade civil também, e por isso daí surgiu essa coalizão do Cidade a Pé, mais o Como Anda e mais o Ciclo Cidade, mas nós somos só os facilitadores de um processo que a gente quer que realmente se estenda muito mais. O nosso objetivo é colaborar entre nós para que a gente possa colaborar com o poder público, tentando trabalhar para que esse manual seja o melhor produto possível. O Zé Renato também provavelmente vai falar que esse manual ele tem uma certa flexibilidade para atualizar, enfim, que eu acho que já é um grande ganho. E é isso, né, Zé Renato, que eu queria muito que te convido para você compartilhar com a gente. E esse aqui é o primeiro encontro para que a gente possa entender o objetivo desse manual, quais são os desafios dele, o que a prefeitura espera com ele, e a gente espera fazer outros depois, quando a gente tiver um pouquinho mais de tempo para olhar, porque é um manual de 500 páginas, né? Não é um manual pequenininho, é um manual bem pesado, acho que por isso mesmo que precisa de uma articulação para que a gente consiga ter facilidade, né, e de poder dividir até um trabalho de revisão desse manual. Mas eu acho que vai dar para a gente fazer um trabalho bem legal.
Então, obrigada por ter aceito o convite aí eu passo a palavra para você. Tá joia. Bom, obrigado, Vans, obrigado, Denise. Boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo. Queria, antes de falar especificamente do manual, né, agradecer a oportunidade de poder falar com tantas entidades, com tantas pessoas que estão envolvidas com esse tema. Eu acho que é fundamental, né, a gente ter um canal de diálogo permanente, de uma forma geral para o poder público, mas especificamente falando do manual, para que ele realmente reflita os anseios, os interesses, as recomendações, os parâmetros que nós todos, arquitetos, engenheiros, todos que trabalhamos no espaço público, né, temos interesse em viver numa cidade melhor, possamos contribuir. Então, como a Vans falou, esse é um primeiro bate-papo, a gente podemos agendar outros também, acho que é muito salutar isso, né? Assim como a gente fez um trabalho bastante extenso dentro da prefeitura, eu acho que agora, em que pese as dificuldades aí de quarentena, de prazos e tudo mais, a gente tentar fazer também um bom debate com a sociedade civil, porque só assim que a gente vai construir um manual que seja realmente produtivo, que seja útil, que seja utilizado, que sirva realmente ao propósito para que ele foi feito, né? Então, eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida, explicando um pouco aqui a proposta do manual. Vamos ver aqui se eu aprendi. Bom, aqui é uma primeira imagem que a gente tem usado muito na divulgação do manual, porque ela mostra, de alguma forma, um pouco do que a gente Vocês estão vendo? pensa também. Eu estou vendo. Então tá bom. Tá visível a imagem? Tá, sim, agora eu consigo ver bem. Tá. Bom, essa imagem nós temos usado já na divulgação, ela já é feita pelo ilustrador que vai fazer as demais imagens do manual, e nós utilizamos essa imagem um pouco também de uma forma emblemática, porque ela mostra um pouco do que a prefeitura pensa hoje com relação ao espaço viário. O espaço viário, né, explicando, ele vai de lote a lote, né, toda a área pública que tem entre um lote e outro. Então, ele inclui a calçada, a ciclovia, o espaço da pista, o espaço do transporte público, enfim, a ciclovia, a ciclorrota, a ciclofaixa, todo esse sistema de mobilidade e também os equipamentos todos que existem no viário. Nessa imagem, a gente consegue, de alguma forma, pensando aí numa rua completa, né, que consegue realmente contemplar os diversos modos de mobilidade. Então, você tem uma calçada aí já no padrão do passeio livre e agora do calçada nova, né, com a divisão das faixas, em que você permite uma faixa acessível de circulação, você tem uma área próxima ao lote que permite uma interação maior do espaço interno com o externo, a integração, né, da calçada com o espaço interno, que é fundamental. A gente acaba em bairros inteiros que são murados, isolados, né, então é importante ter essa interação do interno com o externo. Na faixa de serviço, o mobiliário urbano, pensando de uma forma mais generosa, né, com arborização adequada, iluminação adequada, ponto de ônibus, lixeira, enfim, todos os equipamentos que no manual a gente chama de elementos urbanos, mobiliário urbano, necessários para que você tenha condições adequadas de uso do espaço do pedestre. Depois a gente vê o espaço do transporte público, né, uma faixa exclusiva aí do ônibus, a pista, né, que a gente está chamando, que seria o leito carroçável, onde os veículos vão utilizar, uma área de estacionamento, já proximidade aí no caso da esquina, que seria o recorte que a gente fez, já a calçada sendo alargada para diminuir o espaço de travessia do pedestre, né, da mobilidade ativa, dando um pouco mais de segurança na travessia. A gente sabe que o transporte em São Paulo, né, o sistema de mobilidade de São Paulo tem índices altíssimos de colisões, de acidentes, enfim, e um dos principais pontos, né, além da queda da própria altura, é exatamente o espaço de travessia. Nas esquinas você tem essa condição muito perigosa, então quanto mais você aproximar, né, um ponto de uma calçada para o outro, você vai, além de diminuir a distância a ser percorrida pelo pedestre, você vai melhorar a visibilidade
que o motorista tem do pedestre, né, do ciclista e do pedestre, para poder dar um pouco mais de segurança nessa travessia. Depois a gente vê a ciclovia, né, em duas mãos, já no novo modelo aí do plano cicloviário, né, em que você tem uma sinalização aí diferente, né, essa faixa vermelha ela fica mais próxima da área de travessia, né, no resto da extensão você tem uma sinalização, mas a pista ainda segue a cor, digamos assim, das outras, da pista do veículo. Depois ele tem uma novamente repetindo, né, uma faixa de serviço com mobiliário urbano, com vegetação e uma calçada larga. Nós tivemos algumas referências para elaborar o manual, né? Nós temos aqui um apoio, né, do Instituto Bloomberg, que fez esse manual Global Street Design Guide, né? Eles tiveram participação também no Boston Complete Streets. Nós temos uma referência muito importante que foi o Manual de Nova York. Ele já é feito nesse formato de fichário, né? Eu vou explicar com calma, mas o formato de fichário permite que a gente vá atualizando realmente as informações, né? Todas as mudanças que vão ocorrendo em termos de parâmetros de recomendação, né? E tudo mais. Explicar, né, que o manual ele também foi feito por um grupo de trabalho, foi criado, né, que a gente chama de GTMOV, que é o grupo de trabalho do Manual de Obras Viárias, e aí esse grupo de trabalho envolveu uma série de setores da prefeitura. E aí dentro desse grupo de trabalho, amparado legalmente, a ideia é exatamente que o produto do manual não seja só algo de referência, mas também que tenha valor de norma. Então, as futuras intervenções do espaço viário passarão a acompanhar os parâmetros e as recomendações e as normas que nós estamos agrupando nesse manual. Então, explicando rapidamente, né, a composição do GTMOV e a organização. Então, você tem Secretaria do Verde, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, subprefeituras, SP Obras, CIURB, SP Urbanismo, a SMU, a Secretaria de Transporte, CT, SP Trans, SEAB. No caso, eu sou exatamente funcionário da CT, eu entrei até recentemente, em setembro, mas o manual já começou o trabalho no início do ano passado, e a CT vem coordenando, né, esse trabalho de elaboração do manual, que é exatamente consolidar um pouco o que cada setor da prefeitura fez. Então, no caso, eu vou explicar mais para frente como é a composição do manual, e vocês veem que vão ser uma série de itens que compõem o espaço viário. Cada item tem um setor da prefeitura que tem uma certa expertise naquele assunto. Então, a ideia é exatamente a base de cada ficha foi feita em cima do trabalho, do conteúdo elaborado por um setor da prefeitura que envolve diretamente naquele assunto. Então, o que eu fiz foi, eu, a Maria Tereza, a Beth, a equipe aqui da CT, a gente fez exatamente essa consolidação e foi complementando também para ter uma padronização mesmo do que se pretende em cada ficha, para poder também ver como conjunto também ter uma unidade. Nós fizemos, então, a compilação da legislação, né? Aqui um levantamento desde 1900, né? 1967, as leis existentes, tanto no âmbito municipal, estadual e federal, e aí você começa a ver também eventuais pontos que possam ser aprimorados. Não é, evidentemente, o foco deste manual mudar nenhuma lei, nenhum decreto, mas esse levantamento também nos mostra um pouco o arcabouço jurídico, o arcabouço legal, o arcabouço de normas técnicas que nós temos, que é extenso e muitas vezes, em alguns assuntos, talvez não tão conhecido, né? E aí a gente começa a ver também alguns pontos que podem ser aprimorados. Foram feitas algumas leis aí antigas, né? Então, enfim, a gente já começa a ter uma visão do que pode ser aprimorado e, por que não, o trabalho do GTMOV. E aí, futuramente, deve ser efetivado um grupo de trabalho para trabalhar as intervenções urbanas e aí seguir um pouco nesse sentido também de atualizando a legislação. Para que serve o manual? Né? Que acho que é uma pergunta inicial de todo mundo aqui que está acompanhando, né? Qual é a função, né, desse manual? Mais um, será? Não. Então, é o seguinte, nós temos hoje uma série, como eu falei, uma série de regras, normas, recomendações que a prefeitura segue,
recomendações que a prefeitura deseja agora, que a partir de agora sejam seguidas, e elas ficam dispersas em diversos setores da prefeitura, em diversos, até em questões federais, estaduais, e muitas vezes você vai fazer uma intervenção no viário, você tem que procurar o manual de arborização na Secretaria do Verde, o manual de sinalização na CET, a questão do mobiliário urbano com a tabela de CIURB e os parâmetros do SP Urbanismo, a questão da acessibilidade com a CPA e com a SMPED, o patrimônio com a Secretaria de Cultura, por aí vai. Então, aqui a ideia desse manual, ele não esgotar o tema, mas ele ser um ponto de partida. O projetista vai ter um ponto de partida onde ele vai se informar sobre todos os itens que ele vai trabalhar no projeto dele. Então, ele identificou ali no projeto dele a necessidade de mobiliário urbano, então ele vai ver no capítulo de elementos urbanos os itens que ele quer incluir. Tem que ter a lixeira, tem que ter o banco, então em cada um vai ter a sua ficha, ele vai ver a legislação que existe para aquele assunto, as recomendações que existem para aquele assunto e onde ele pode se aprofundar, dependendo do que ele for implementar. Então, tiver um detalhamento de sinalização, por exemplo, uma situação atípica de sinalização, ele vai para o manual da CET. Tem um detalhamento ali sobre a arborização urbana, que foge ali ao básico e que o manual vai trazer, ele vai para o manual de arborização da Secretaria do Verde. Então, ele tem um ponto de partida, onde ele vai ter um conhecimento geral, né, o básico daquele assunto, e dali ele tem também o direcionamento onde ele pode ir se aprofundar naquele tema. Além disso, a gente tem que pensar, né, aí uma explanação rápida aí para quem talvez não tenha trabalhado no poder público, a gente vive uma reformulação muito grande no funcionalismo, né? A própria CET tem uma série de pessoas que estão entrando, que estão saindo, e, enfim, pessoas que vão se aposentando, pessoas que vão se formando e querem poder trabalhar no serviço público, servir ao poder público. E, de alguma forma, esse manual também já serve de uma primeira consolidação desse conhecimento que existe, né? Então, você tem uma série de técnicos da prefeitura que tem uma experiência larguíssima de projeto, de intervenção, de acompanhamento de obra. Então, você começa também, especialmente na parte de recomendações, a registrar um pouco isso. Você começa a ter um ponto onde se preserva esse conhecimento que é muito importante. Enfim, ele esclarece também algumas prioridades, né? Uma delas, por exemplo, né? Hoje a cidade, historicamente, né, foi construída um pouco pensando na fluidez, né, da mobilidade, na circulação dos veículos, na circulação do transporte. Esse foi um parâmetro que, claro, não é de agora, mas que recentemente só que está sendo modificado. Nós temos uma necessidade, né, na cidade de São Paulo de que os espaços do viário sejam distribuídos de forma mais equilibrada, considerando a quantidade de pessoas que usam cada modo. Então, nós temos 34% da população que vai exclusivamente a pé da sua casa para o seu local de trabalho ou da sua casa para o seu local de lazer ou de consumo, de estudo também. Você tem uma porcentagem crescente de pessoas que vão pela bicicleta, por exemplo, mas a gente não vê isso refletido no espaço viário. Então, muitas vezes, o ciclista não tem um espaço adequado para circular, muitas vezes a calçada não atende a regras mínimas de acessibilidade, ainda mais pensando na questão do mobiliário urbano, então quase sempre é carente. Então, nós temos que pensar o espaço viário para viabilizar todos os modos na proporção em que eles são necessários para a cidade de São Paulo e na proporção em que já ocorre. Então, se você tem 33% de pessoas que vão a pé diariamente, você não tem que ter um espaço, no mínimo, próximo dessa porcentagem que permita essas pessoas, com segurança, circularem do modo que elas escolheram como mobilidade. Então, é um exemplo de mobilidade que a gente tenta transmitir para o manual. Está tendo um ruído aqui, eu não sei se para você está atrapalhando. Tá um ruído, okay? mas está baixo.
Tá, então, bom, eu vou continuar. Então, como eu ia dizendo, né, na questão das prioridades, existe um contexto, né, de ações, de planos que a prefeitura implementa, que já vão amparar e vão contextualizar a implementação do manual. Então, ele não está vindo sozinho. Ele vem junto com o plano de segurança, né, na mobilidade, vida segura, vem junto com o PlanMob, que estabelece uma série de diretrizes para a mobilidade urbana, vem junto com o programa de metas, que estabelece uma série de questões para o planejamento urbano, para o desenvolvimento urbano da cidade, né? Com o SP 2040. Nós temos também alguns planos específicos, né? O plano cicloviário, já em implementação, o plano emergencial de calçadas, a PEC, também uma série de obras ocorrendo já nesse momento, que foi bastante retomado agora, e tem um investimento grande nesse assunto. Eu antes de trabalhar na CT, né, só para contextualizar, eu trabalhava na Implaza. A Implaza é uma empresa pública que foi extinta, e como representante do Estado, participava da Comissão de Calçadas, onde a gente elaborou a atualização da PEC. Então, esse é um plano também importante que se enquadra nessa questão do manual, porque o manual, no momento que ele define os parâmetros, ele vai também ser colocado em prática através do plano cicloviário, do plano de emergencial de calçadas, né? Nós temos também, já na Casa Civil, para ser aprovado, tecnicamente já foi trabalhado, inclusive nas câmaras temáticas também, o Estatuto do Pedestre, também se enquadra nesse contexto. Enfim, uma série de ações que vão, de forma conjunta, né, trabalhando uma mudança no conceito, na divisão, né, na organização do espaço viário. Aqui um exemplo aí complicado, né? A gente vê a questão dos acidentes fatais, eles vêm diminuindo conforme vai se aumentando o espaço da mobilidade ativa, então é um incentivo também nós pensarmos um espaço para mobilidade ativa mais adequado, mas ainda, infelizmente, são índices altíssimos, né? E aí alguns desafios, né? Então, primeiro desafio, que eu conto aí com o apoio de todo mundo, para a gente poder fazer um bom manual, que realmente sistematize o conhecimento, apresente de forma eficiente para o projetista, para o profissional que vai pensar e vai planejar no espaço público. A ideia é exatamente que a gente consiga refletir ali de uma forma básica. A gente não vai entrar em muitos detalhes, como eu disse, o detalhe a gente tem que jogar para outros instrumentos que já existem, que não vão ser anulados, evidentemente, mas pelo menos de uma forma básica, o projetista entender qual é o raciocínio quando ele vai pensar uma viela, né, uma rua muito estreita, que você eventualmente não vai poder seguir aquele parâmetro de guia, sarjeta tradicional, né? Então, desnível entre pista e calçada, você tem que pensar, de repente, num nível só, mas também com a segurança do pedestre. Então, implementar o uso de balizadores, por exemplo, é uma ideia que a gente sugere no manual, que a gente vê em vários lugares, e aqui ainda não tem tanta casos desse tipo, né? A forma de pensar as vias de acordo com o uso dela, então a via comercial, a via local, qual é a conformação que ela pode ter, né? E aí pensando então nessa transformação do espaço existente e ordenar o crescimento. São Paulo, a mancha urbana de São Paulo, não é um manual que vai mudar isso, mas a gente sabe que até de forma não tão positiva, São Paulo, a mancha urbana de São Paulo expande de forma espraiada intensamente, e a gente precisa ordenar esse crescimento. Não adianta pensar numa região central eventualmente, ou numa região já consolidada, e deixar novos bairros surgirem sem um desenho adequado, sem um espaço pensado, sem um planejamento correto. Aí, falando especificamente do conteúdo do manual, eu não sei exatamente quanto conseguiram ver, realmente é um material bastante extenso, são 506 páginas, deu um trabalhinho aí para escrever tudo isso, mas enfim, a gente... Zé Renato, deixa eu só te falar uma coisinha. Eu acho que deve estar dando uma interferência, acho que é do teu próprio microfone. Dá uma olhadinha aí. Você está de microfone? Não, estou falando direto no micro. É que está dando um retorno. Que estranho. Você tem um fone ou não? Hã? Você tem um fone? Fone de ouvido? Tem.
Se você puder colocar, acho que talvez melhore. Vamos ver se vai dar certo. Vou pegar ali rapidinho, então. Tá bom, desculpa. É que realmente tá dando... melhorar, tá. Gente, vocês confirmem se está todo mundo com o microfone fechado, só para ter certeza que não é... Melhorou? Pronto, agora está tudo fechado. Acho que sim. Melhorou? Ótimo. Legal, obrigada, viu? Desculpa. Tá joia, imagina. Bom, então, voltando agora especificamente falando do conteúdo do manual. Ele foi organizado nesses 6 capítulos. Um primeiro capítulo é mais de apresentação, introdução, ele vai explicar um pouco o conceito do manual. E depois o capítulo 2 são procedimentos de governança. Como que a prefeitura se estrutura dentro desse novo formato de elaboração e implementação de obras públicas. O 3, o 4 e o 5 é um conteúdo técnico mesmo, item por item, que compõe o espaço viário, tanto parâmetros de desenho do piso, né, desenho do viário, quanto o desenho e a localização dos elementos urbanos que compõem o espaço viário, e a infraestrutura verde, né, que inclui a arborização, sistemas de biorretenção, enfim, os itens que compõem o necessário paisagismo da cidade, né? Pensar a cidade também como um organismo vivo, né? As pessoas precisam de um ambiente adequado para viverem, um espaço de vida para acontecer. E os textos finais aí são mais a questão do agradecimento, você tem o glossário, a relação de cada lei, a explicação de cada lei, para você poder se aprofundar depois, enfim. Então, como eu ia dizendo, né, o capítulo 2 ele trata especialmente da questão da governança. Então, como funciona a questão do financiamento na administração direta, indireta, a proposta que já junto com o decreto que vai criar o manual vai ser criado por decreto, uma vez produzido, junto com esse decreto, tem um outro decreto que cria esse grupo de análise e aprovação de projetos e obras urbanas. GrapoUrb, também, por enquanto, tem esse nome GrapoUrb, Grapovias, mas, enfim, a proposta dele é que você, não só você tenha no manual as regras claras, os conceitos claros que devem ser acompanhados em cada projeto, né, o conhecimento que vai ser exigido em cada projeto, como também aonde o grupo vai se embasar para avaliar e analisar cada projeto. Então, hoje, né, como é que funciona? Você vai fazer um projeto de uma operação urbana, de uma alteração de geometria viária, etc. Você tem que levar numa série de setores da prefeitura, né? Muitas vezes o projeto fica de conhecimento de quem avaliou diretamente aquele projeto, mas outros setores da prefeitura que atuam no viário não ficam sabendo, ou ficam sabendo de uma forma indireta. Então, esse grupo vai centralizar essa informação. Ele vai ter um sistema, que eu vou explicar um pouco mais para frente, onde vai se registrar cada projeto, cada proposta de projeto e cada obra que está sendo realizada na cidade. Então, todos os órgãos da prefeitura que atuam no espaço viário vão ter ciência de que aquele projeto está sendo elaborado, de que ele vai ser implementado. Enfim, você vai organizar também e evitar situações que a gente acaba vendo, não só em São Paulo, mas acho que no Brasil inteiro, né? Então, um setor da prefeitura vai coordenar uma obra de uma calçada, de um outro órgão vai fazer uma ciclovia, e os dois fazem em momentos distintos, um acaba prejudicando a obra do outro. Então, não, você vai poder coordenar também a execução dessas obras. Por fim, como a gente quer que o projetista viabilize os projetos dele, né? Então você tem as fontes de financiamento, dependendo da característica do projeto,
se a fonte é o Tesouro Municipal, se ele deve buscar uma transferência federal, uma transferência estadual, outras fontes, parcerias, né, com a iniciativa privada, né, pegar alguns exemplos de ruas comerciais, por exemplo, uma série delas foram feitas em parceria com os comerciantes, né? E aí você tem, inclusive, um projeto trabalhado conjuntamente, você inclui itens que eventualmente a prefeitura não poderia contemplar, mas com recurso particular você pode fazer algo mais interessante, né? Pegar algum exemplo aí, por exemplo, Oscar Freire, foi feito o aterramento com uma parceria viabilizada pelos comerciantes. Tem um cartão de crédito que financiou o aterramento da fiação, a prefeitura veio com o recurso que ela usaria para, no caso, a PEC, e ela pôde também, junto com a obra da calçada, após a quebra, fazer também o aterramento da fiação. É um exemplo. A calçada também foi largada nas esquinas, já começou a implementar alguns conceitos que, na época, já eram pouco utilizados, até por questão econômica. A Vai Andava, né, que é um exemplo de moderação de tráfego, né, de valorização do espaço do convívio e do pedestre. Então, exemplos que você pode fazer um projeto um pouco mais, não digo completo, mas com mais itens, com mais elementos do que naturalmente a gente poderia fazer com o recurso público, que é escasso. Alguns parâmetros, né, de projetos para o viário, né, então, no caso do patrimônio histórico, a independência do Grapovias, você continua tendo o DPH e o Compresp, que vai fazer uma aprovação, né? Alguns itens são definidos por lei, como a CPA, né, a questão da acessibilidade, o patrimônio histórico pelo Compresp. Então, esses continuam valendo, a gente não vai interferir em nenhuma legislação. A gente vai centralizar uma série de aprovações que são hoje dispersas e no âmbito municipal vão ser concentradas, e aí, inclusive, facilitar esse diálogo, né, também de um órgão com o outro, para que você tenha uma clareza maior do que é necessário naquele projeto, no procedimento de aprovação e de implementação daquela obra. Pensando aí as diversas tipologias de via, então, cada tipologia de via, uma coisa é você pensar a Avenida Paulista, outra coisa é você pensar uma rua de um bairro, ou um bairro que teve uma ocupação precária, são situações diferentes, como você pensar, e até a situação em que é uma via nova, você vai ampliar um bairro, criar um bairro, e aí você pode realmente pensar um pouco do zero e todas as possibilidades que se abrem em função disso. Capítulo 3, um dos capítulos aí densos do manual, já falando do desenho viário, desenho do piso. Então, aí, para organizar esse raciocínio, nós dividimos entre espaço do pedestre, espaço do ciclista, o espaço compartilhado, né, as vias compartilhadas, ciclista, pedestre e veículo, enfim, o compartilhamento disso, e o espaço da pista, que seria o espaço, digamos, do motorista, né, o motorista do transporte público, o motorista do aplicativo, o motorista particular que está aí com o seu automóvel, e os modelos de pavimento adequados para cada situação. Se você tem um tráfego pesado, qual é o melhor pavimento? Se você tem um tráfego leve, qual é o melhor pavimento? Se é para uma mobilidade ativa, qual é o melhor pavimento? Né? Se você vai fazer uma faixa de serviço, por exemplo, né? Qual é a dinâmica da faixa de serviço? É o mesmo pavimento que pode ser rígido na pista? Não, você tem que pensar num pavimento que vai sendo alterado, que vai tendo que ser, vai ter intervenções, uma série de itens embaixo. Então, um pavimento que possa também auxiliar na drenagem, ele está ali próximo à guia e à sarjeta, então poder auxiliar na drenagem, auxiliar na necessidade de intervenção no subsolo, etc. O quarto capítulo é de elementos urbanos, tudo que aflora do pavimento, a gente tentou concentrar nesse capítulo. E aí, para organizar, nós tentamos dividir um pouco em função. Então, você tem os elementos que têm a função de compor a drenagem, o sistema de drenagem, os que são colocados como dispositivos de segurança, né, balizadores, controles de tráfego, etc. A sinalização, que é muito importante, é um trabalho muito extenso que a CET faz, de regulamentação da sinalização, evidentemente seguindo parâmetros federais, né, o CONTRAN. O posteamento, então você tem o posteamento da iluminação pública, o posteamento para monitoramento. Hoje uma coisa que a gente tem também, né, postes de tecnologia da informação, Wi-Fi, etc., uma série de postes que tem armários técnicos de controle
do tráfego, que esses estão realmente, a ideia é diminuir muito, mas ainda existem, então, se existem, como localizá-los e como tratá-los. Os equipamentos que são de serviço público, então o hidrante para combater incêndio, caixa de correio, que também é uma coisa que está se diminuindo, mas enquanto existir ainda tem que pensar nisso, o orelhão, os equipamentos de coleta e contenção de resíduos sólidos, né, a caçamba, onde colocar a caçamba, como colocar a lixeira, etc. O mobiliário urbano, aí é mais fácil entendimento, né? O banco, a floreira, a bebedouro, o parklet, né? Que também funciona um pouco como uma extensão da calçada, relógio, banheiro público, que acho que é uma questão importantíssima em muitos locais e é uma carência na cidade. Pensando aí no uso do ciclista, né? O paraciclo, bicicletário, estação de mobilidade compartilhada, que a gente vê muito hoje. Enfim, e o mobiliário de uso comercial. Então, tem um barzinho, quer colocar as mesinhas na calçada, ou numa praça, ou num largo. Como organizar isso? A gente vê, muitas vezes, uma ocupação desordenada. É importantíssimo você ter esses equipamentos. O espaço público não é só um espaço de mobilidade, é um espaço de convívio, é um espaço de encontro, mas tem que ser organizado. Então, a mobilidade não pode inviabilizar o convívio muito menos inviabilizar a mobilidade tem que ser garantida. Enfim, a estrutura verde, né? Infraestrutura verde, arborização, canteiro para árvore, tem o exemplo aí da calçada verde, o sombreamento, né? Um equilíbrio entre as áreas permeáveis e as impermeáveis do espaço público, um equilíbrio entre as áreas sombreadas e as iluminadas do espaço público, como plantar árvore, como deve ser feito o manejo arbóreo. Muitas vezes a gente vê a árvore sendo decepada, né? É um desastre. Por outro lado, você tem que ter um manejo arbóreo, porque uma árvore pode cair numa chuva, ela pode crescer, se não crescer sadia, se tornar um problema. Então, você tem um manejo arbóreo que é muito importante e existem critérios técnicos, existem orientações que têm que ser seguidas, porque esse é um trabalho profissional. Uma questão que é muito latente hoje, né, a questão da gestão da água de chuva, sistemas de biorretenção, jardim de chuva, vara de infiltração, trincheira de infiltração, biovaleta, todos esses sistemas que existem hoje para auxiliar a drenagem, que é muito mecânica hoje, né? Você tem umas córregos, uma série de formas mecânicas de conduzir e afastar a água da chuva, mas a gente pensar também em formas naturais. Nós temos alguns exemplos sendo implementados agora na cidade de jardim de chuva, né? Aqui mesmo próximo do centro tem uma série de jardins de chuva sendo implementados, mas isso também tem uma série de parâmetros, condições corretas de utilização e também facilitar o projetista a identificar onde que é possível colocar. Às vezes, por desconhecimento, não é aplicado um sistema natural que poderia ser muito mais produtivo. Enfim, os textos finais, que é o último capítulo, é a parte do glossário, tem uma série de termos técnicos, siglas são utilizadas, a gente explica lá, a explicação de cada figura, esclarecer uma coisa, acho que é importante com relação às figuras, pode dar alguma confusão. Nós temos um ilustrador, o Conrado Almada, que foi contratado, até um dos motivos da gente também não estender, a gente estendeu a consulta pública, né, como todos sabem, a pedido, inclusive, da Cidade a Pé, da UIAB, etc., mas a gente não estendeu talvez tanto quanto fosse nosso desejo, porque a gente tem alguns prazos. Um deles é um contrato com um ilustrador que depois vai pegar as imagens que estão hoje no manual e as que forem propostas e as que forem consolidadas e vai fazer um trabalho artístico dele, seguindo alguns parâmetros técnicos, né? O que for de norma tem que ter as proporções corretas, mas tentar transmitir de uma maneira mais sensitiva, mais ilustrativa, o que a gente vai colocar nos textos. Então, tanto foto, também vai ter um fotógrafo que está gradativamente nos passando a foto e a gente vai substituindo. Tanto as fotos quanto as ilustrações que estão lá, muitas delas são provisórias. Nós pegamos de colegas da prefeitura que nos passaram, de entidades que nos passaram, de acervo próprio, enfim, a gente foi
colocando uma imagem para as pessoas entenderem o que vai ser ilustrado lá, mas ainda vai ser feito um trabalho de ilustração do Conrado. Aí, pensando no formato final, nós temos essa versão digital, então vai ter um PDF do manual, com ele integral, vai ter um PDF para cada capítulo, quem quiser baixar em pedaços, até para um arquivo não ser pesado. E nós estamos trabalhando um modelo de plataforma. E aí, em virtude também de uma parceria que a Prefeitura recebeu, do Instituto Bloomberg, do Vital Estratégias, que vai nos colaborar com o financiamento desse sistema Insight. Porque a gente sabe que hoje em dia é muito mais prático e o pessoal, nem só o pessoal, eu falo o pessoal mais jovem, mas todo mundo hoje em dia acaba indo para a internet para pesquisar, às vezes até mais que os livros, enfim. Então vai ter uma versão plataforma e aí vai ter uma facilidade que é você poder, quando tiver alguma lei, algum item citado, você clica no link, já vai direto para a página onde está aquele item, enfim, fica tudo mais fácil para as pessoas acessarem os diferentes documentos. Acho que ele travou, né? Travou para vocês? Deu uma travadinha aqui. Oi, Vans, não estou escutando ele, não. Acho que ele Renato caiu. voltou. Renato, Renato, só que você está sem microfone. Liga o seu microfone aí, por favor. Pronto, agora... Não. não, pera. Pera. Liga de novo, por favor. Renato, tá silêncio ainda o seu. Oi, tudo certo? Agora foi. Tá. Bom, eu vou compartilhar de novo aqui então a tela para a gente ver. Eu não sei em que parte que parou. Se alguém puder me ajudar. Nós estávamos falando a respeito das fichas. Das fichas. Então, nós vamos ter então esse formato Insight, né, através de uma parceria em que a gente vai poder, a pessoa vai poder acessar não só o conteúdo digital, mas também em formato de plataforma, onde dali ela vai poder acessar direto pelos links os outros documentos que o manual vai fazer referência. E aí, nesse site também, vai ter o Sigil, que é um sistema onde vai ficar o cadastramento já referenciado. Vocês devem ver um mapinha aí na imagem, não é isso? Nesse mapinha, você vai ter também já referenciado os projetos, as intervenções que a Prefeitura prevê fazer. Evidentemente que os membros do Grapovias, né, aquele grupo que eu falei no começo, vão poder ver, inclusive, obras que são ainda em fase de aprovação, de intenção, mas qualquer pessoa vai ter acesso ao que já é efetivado como projeto ou como obra. É uma referência importante, eu acho, para a população se referenciar, se vai ter alguma intervenção próxima dela, se vai ter alguma intervenção numa área que ela tem interesse em se manifestar, colaborar e participar. Então, acho que vai ser um ponto também, não só para o projetista, mas para qualquer cidadão que esteja interessado, veículos de imprensa que queiram saber o planejamento da Prefeitura, vai poder ver ali. Então, a PEC, por exemplo, você vai poder saber as obras que estão ocorrendo nesse momento, são mais de 20, né? Então, onde estão, como estão, em que fase estão, você vai poder ter essa versão referenciada. Enfim, a consulta pública vai até o dia 8 de julho, a gente espera poder fazer outros debates, acho que eu já falei bastante, então acho que agora a ideia é mais ouvir e a gente poder ir construindo juntos aí, nesse período, talvez curto, mas é também um período que a gente pode aproveitar bastante para ir aprimorando esse trabalho. A nossa intenção é que todos possam colaborar e a consulta pública foi feita nesse sentido. A gente não vai poder fazer nenhuma audiência pública tradicional, presencial, né, por razões óbvias, mas a gente faz por meio dessas reuniões que são abertas, são gravadas, são divulgadas, um meio para as pessoas poderem conhecer, perguntar e contribuir. No site da CET, vocês estão vendo o link ali embaixo, tem também o manual para você baixar em PDF. A Vans passou um link, ou a Denise, desculpa, passou um link
onde vocês podem colaborativamente já fazer uma proposta para mandar, e lá mesmo você pode, se quiser ir direto, também fazer a sua manifestação, tem um e-mail onde você manda o que você quer contribuir. Bom, obrigado. Eu queria abrir agora mais para a gente fazer uma conversa. Maravilha. Obrigada, Renato. Explicações maravilhosas. Eu só tenho algumas questões antes de... Tem várias perguntas aqui no chat, mas eu queria fazer algumas antes, mais de leiga, talvez, e aí a gente entra nas outras mais específicas. Bom, eu queria saber o seguinte, esse manual, ele agrupa o que já existe de legislação e normas e tal, mas ele também cria regras novas ou todo o cabedal jurídico que já existe é que vai estar agrupado ali? Ele concentra como obrigação, como regra, né, o que já existe. Nós temos uma intenção futura de, identificados alguns pontos de legislação, atualizar, e aí também no sistema de atualização do manual, o próprio grupo vai ter essa autonomia, a gente poder ir atualizando. Mas hoje o que a gente coloca como obrigação é exatamente o que já existe. E o que nós entendemos que é importante e que não é obrigatório, mas que deve ser pensado, deve ser implementado num projeto, a gente coloca como recomendações. Então, cada ficha, quem já leu deve ter percebido que ela é organizada numa explicação rápida do que é aquele item que a ficha trata, as situações em que você aplica aquele determinado elemento. Então, uma lixeira. Onde deve ter uma lixeira? Deve ter tantas lixeiras por face de quadra, deve ter lixeiras em locais de alto fluxo de pedestre, devem ter lixeiras em tais situações. E depois as recomendações de projeto, onde você coloca o que é obrigatório e o que são indicações, recomendações que a prefeitura coloca para o projetista pensar. A ideia é que, claro, sejam sempre questões técnicas, né? Então, a lixeira obrigatoriamente tem que estar na faixa de serviço ou na faixa de acesso da calçada. Ela não pode ficar no meio da pista, ela não pode ficar na faixa livre. Ela tem esses dois locais para colocar. Mas a gente também recomenda que tenha pelo menos duas lixeiras em cada face de quadra. Pelo menos. Para você garantir que você tem uma lixeira no mínimo de distância para que as pessoas joguem os resíduos sólidos e não na rua, como a gente vê em alguns casos, por exemplo. Maravilha. E você disse que o decreto que vai criar o manual também vai criar o grupo de análise e aprovação de obras urbanas, né? Isso vai ser um balcão único para quem quer fazer alguma obra? Vai ser é o grupo que vai aprovar essas obras? Como que vai funcionar esse grupo de análise? Isso, são dois decretos independentes que estão avançando paralelamente, e a ideia é que um vai casar com o outro. Então, o manual vai ter o seu decreto próprio, que vai dar, inclusive, a referência para que as pessoas utilizem, né, a necessidade das pessoas utilizarem, e o outro decreto do grupo vai estabelecer um grupo que vai fazer a análise dos projetos. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, o grupo de análise vai ser um balcão único de entrada no poder público para se fazer uma obra? Ele vai aprovar as obras ou ele é consultivo? Assim, qual que vai ser o status desse grupo de análise? Do ponto de vista de quem quer fazer uma obra, né? Ele vai para esse grupo para quê? Sim, ele vai fazer a aprovação das obras, é um balcão único, mas único, vou colocar umas aspas, porque alguns órgãos como Compresp, CPA, eles são independentes. Então, você tem realmente, se você vai intervir numa rua que é um patrimônio histórico, que é uma área tombada, você tem que também aprovar no Compresp. A mesma coisa se é uma intervenção que envolve acessibilidade, você também vai aprovar a CPA. Né? Então, esses dois órgãos continuam independentes. Agora tem um ponto central onde você realmente é um balcão onde você vai comunicar aquela intervenção. A ideia é exatamente agilizar e organizar, não é engessar nada. Então, intervenções pequenas, um rebaixamento de uma guia, colocação de uma lixeira, evidentemente que isso você vai só comunicar, só para ter ciência que aquela intervenção vai acontecer, mas você não precisa ser aprovado. Você vai aprovar coisas que efetivamente vão fazer alteração na geometria do viário. Eu tenho algumas perguntas aqui no chat, mas você quer fazer alguma antes, Vans? Quero sim. É uma mais voltada para a questão da consulta pública.
Então, assim, a gente está tentando, né, como você mesmo falou, a gente criou um documento e a B também está trabalhando num outro sistema para também ver se a gente consegue juntar e ter uma visão também um pouco dos comentários no geral. Você, Zé Renato, o que você espera que chegue disso, né? Eu queria muito saber, assim, como é que foi. Na verdade, você já teve muitas contribuições, até da Câmara Temática da Mobilidade a Pé, por exemplo, que já contribuiu, a Câmara Temática do Transporte também já contribuiu. Como é que foi o desafio de fazer isso e o que você espera dessa consulta? O que você espera enxergar dessa, né, que a gente devolva para você dessa consulta? Qual que são as expectativas do poder público? Sim, exatamente. Nós já tivemos um processo aí de, como você falou, né, de trabalho com as câmaras temáticas, com as comissões da prefeitura que tem, inclusive, participação da sociedade civil. A Maria Tereza fez um trabalho amplo interno na prefeitura também acompanhando todo esse assunto. Nós tivemos, inclusive, durante um tempo, uma plataforma compartilhada com vários órgãos da prefeitura, em que as pessoas puderam acessar o documento online e propor mudanças. E falando especificamente da consulta pública, eu acho que além das questões, claro, às vezes um item que alguém identifica, poxa, faltou falar daquele item que é do viário, que é importante, vocês podiam fazer uma ficha sobre aquele assunto, né? Sugestões de questões do que pode ser melhorado, mas também, e acho que é muito salutar, que venha também propostas. Olha, eu acho que um parâmetro fundamental para a lixeira é que a lixeira siga tal questão. Tal item que vocês colocaram, de raio de curvatura na esquina, eu acho que o raio de curvatura deve ser amplo para facilitar a fluidez do veículo. Ou não, eu acho que o raio de curvatura deve ser estreito para fazer uma moderação de tráfego e facilitar a travessia no pedestre, por exemplo. Essas questões são importantes para a gente poder também entender os anseios, as opiniões e poder consolidar o documento. E até questões básicas. Imagina você trabalhar 506 páginas, muitas escritas em pouco tempo ali, recentes, né? Até janeiro tinha setores da prefeitura ainda mandando coisa, teve coisa que a gente foi recebendo agora em cima da hora, e em cima disso consolidando as fichas, redação de tudo isso. Então, com certeza, já antecipo que vocês vão encontrar alguns erros, né? E aí, acho que eu não falo, acho que não só por mim, eu acho que os meus colegas, né, a Maria Tereza, a Beth, a Rose, a Daphne, todo mundo aí da CT que está trabalhando, o pessoal da prefeitura, a gente não tem receio nenhum de mudar e a gente sabe que vai ter uma... Só que também pensar que a consulta pública não é um produto acabado. Se fosse produto acabado, não era consulta pública, aí era só... né, não teria efetividade. Então, a gente sabe que existem muitas coisas para melhorar e a gente espera realmente que vão ser apontados pontos que a gente possa aprimorar. Então, por isso a gente pôs a consulta pública antes de, eventualmente, fazer um trabalho mais aprimorado com as imagens, com a parte da ortografia. Vai ter uma pessoa que vai fazer a revisão de ortografia, de copidescagem, né, que a gente chama, de consolidação dos textos. Então, vai ter ainda esse trabalho e a consulta foi feita antes, até para a gente poder ter mais pontos a serem melhorados antes desse refinamento. A Maria Tereza inclusive, só para falar, porque tem inclusive um ponto que eu achei bem legal, que foi a primeira observação ali do chat, que o desenho que a gente está usando de referência, acho que foi a Glaucia que falou, ele está com a iluminação voltada totalmente para o leito carroçável. Então fica aí a dica de um primeiro, se é para ser um desenho de referência, ele tem que levar em consideração também que a gente não tem que dar iluminação só para o leito, né? A gente tem que dar para tudo. Fica aí a dica. Com certeza. Inclusive, esse é um problema de segurança, né, que a gente tem nas cidades, né? O fato da calçada ser pouco iluminada, né? Perfeito, perfeito. A Maria Tereza queria falar, mas eu antes só queria tem 2 comentários aqui que acho que é bom que vocês já rapidinho, na questão da iluminação, isso é uma questão fundamental. Você pensar em iluminação pública para todos os usuários da via, para a ciclovia, para o pedestre. E aí realmente precisa corrigir aquela ficha, essa imagem. Vocês estão falando, eu estou vendo agora direito.
precisa ali do poste do pedestre, com certeza. Um foco luminoso para o pedestre. E bom, então, só para a Maria Tereza e você também já podem, de repente, comentar isso, né? Que é o seguinte, a Aline falou e também a Jo também disse que corrobora isso. Ela disse que queria reforçar que essa reunião não substitui uma audiência pública, que seria bem importante fazer um debate aberto, promovido pela prefeitura. E aí a gente quer esclarecer, né, Vans, nós, que isso é uma reunião, enfim, privada. Óbvio que isso não é uma audiência pública, não tem nenhuma força de consulta formal e não é promovido pela prefeitura, é promovido por nós, né, pelo A Vida no Centro e pelo Calçada SP. Então, isso é um debate, é uma reunião, o esclarecimento não tem um valor formal, não tem um valor oficial. E aí vocês poderiam comentar se pretendem fazer audiência pública, como é que está o calendário em relação a isso? Bom, presencial, não. Presencial, audiência pública, a gente não vai conseguir fazer e não é uma vontade, é uma necessidade. A gente não pode aglomerar num espaço um grupo de pessoas. Infelizmente, nós temos essa condição. Uma audiência pública online, eu acho que é importante ter. A gente ainda não colocou uma data, mas isso é importante. Mas eu queria esclarecer também que, assim, é uma conversa privada? Mas tudo que está sendo dito aqui, está sendo gravado, a gente vai utilizar para o manual, tá? Então, pegar um exemplo aqui agora. Olha, a imagem está faltando a iluminação do pedestre e do ciclista. Perfeito, já está registrado. Então, não entendam que aqui é só um bate-papo no sentido de uma troca de informações. Nós vamos utilizar o que a gente está falando aqui como referência já para ir consolidando o manual, tá? Bom, então, deem sugestões, então, pronto. Sim. E Maria Tereza, você gostaria de falar agora? Sim, só um minutinho, por favor. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Desculpa. Bom, queria agradecer também a oportunidade, né, de vocês terem aberto esse espaço para a gente poder compartilhar um pouco do trabalho aí. Esse é um trabalho realmente muito complexo. A gente está envolvido há bastante tempo, muita gente, né, tentando construir um documento que seja um documento, como o Zé falou, que todo mundo possa usar de forma prática. E aí, uma coisa que eu acho que é importante reforçar um pouquinho da fala do Zé, em relação à parte jurídica, né, do que fica valendo, o que não fica valendo como recomendação, o que é obrigatoriedade, foi uma das perguntas que vocês fizeram aí. Então, esse documento, como ele vai ser o anexo de um decreto, né, ele vai ser instituído por um decreto, ele não tem o poder de alterar nenhuma lei. Então, existem algumas questões que hoje já são reguladas por lei que a gente não consegue alterar com esse decreto. Por exemplo, regras de quadros da lei de zoneamento. Então, a lei de zoneamento fala de largura de calçado, largura de seção de vias, etc. Esses quadros, quadro 2B, por exemplo, da lei de zoneamento, existem algumas coisas que a gente gostaria de mudar, que a gente acha que podem ser melhoradas, mas esse decreto não tem esse poder para fazer isso. Então, ele entra no manual como um passo, né? Uma etapa de melhoria dos espaços viários que a gente quer continuar melhorando em seguida nas atualizações do manual. Tá? Então, ele vai ter, sim, força de obrigatoriedade, ele vai ser obrigado a ser utilizado, ele traz as normas reunidas num lugar só de todos os manuais que a gente já tem, ele cria parâmetros novos, não estão escritos em lugar nenhum, tá? Então, ele organiza e cria novos parâmetros, mas ele não pode alterar parâmetros que hoje sejam já instituídos por lei. Tá? Então, só para esclarecer isso. E aí, em relação a esses parâmetros que a gente não pode alterar, a gente vai fazer recomendações. Então, a lei exige isso, mas a gente entende que é melhor fazer aquilo. Né? Então, a largura é essa, mas a gente acha que se você fizer um raio de esquina um pouco mais apertado, você traz mais segurança para o pedestre numa conversão, por exemplo. Então, tem alguns itens que não são obrigatórios, mas são recomendações, né? E outros que vão ser, sim, obrigatórios e que não estão escritos em lugar nenhum. Tá? Só para poder adicionar ao que o Zé Renato já falou. E tem aqui perguntas lá do começo da conversa, o Renato e também o Lucas. O Renato perguntou se o manual mexicano serviu de base para o manual, e o Lucas falou que sentiu falta de uma seção de referências, compilando os estudos que embasaram o manual. Vocês têm essa seção? Ela está disponível? Você quer responder, Zé? Vou deixar você falar.
Posso responder, sim. As referências, né, e as explicações de cada termo, das entidades, as leis que nós usamos, isso vai ter no final. O capítulo 6 é exatamente para mostrar qual é a nossa bibliografia, as nossas referências. Você citou o manual mexicano. Nós conhecemos o manual mexicano, chegamos a olhá-lo, mas se eu fosse dizer realmente as referências maiores, são aquelas que estão na apresentação, né? Tem o Manual Global de Ruas, o Manual de Nova York. Não é questão de ser... Tem o Manual de Buenos Aires, também foi uma referência. Então, desculpa, com certeza o Manual Mexicano é importante e nós queremos exatamente que tenha que seja levado em consideração o conhecimento que já existe não só no Brasil. Inclusive, algumas referências que a gente foi buscar em outros lugares, a gente vê o efeito e aí, eventualmente, propor também para cá. Não sei se a Maria Tereza quiser complementar alguma coisa. Bom, então o Maurício Ramos gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, Maurício. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde aí, Vans, parabéns. Vans, Renato, um prazer. Denise. Bom, Maurício. Tudo bem? Só queria saber, eu integro um grupo junto com a Vans e com o Zé e a doutora Saide Catuni. A gente está fazendo substitutivo para as calçadas. Nossa proposta seria calçadas seriam com piso drenante, né? Teria aquela faixa de serviço removível que o Zé já explicou. O piso drenante, onde cabe, onde não cabe, seria um passeio diferente. E deixar uma metragem mínima para drenagem, né? Queria saber, Zé, se já está incluso ou se a gente precisa fazer uma proposta via o nosso grupo lá. Sim, tem esse conceito, tanto na calçada verde quanto no infraestrutura verde. Trata da questão do piso drenante, dos sistemas de biorretenção, né, de retenção de água da chuva, os sistemas naturais de manejo da água da chuva, mas, assim, pelo conhecimento que eu sei que você tem, a Saide, né, uma equipe muito boa, o Rafa, né, o Rafael Lotufo, enfim, o Rafael Sampaio, enfim, se vocês puderem contribuir com esse capítulo, acho que é um capítulo que merece uma atenção muito boa, acho que é uma questão fundamental na cidade, e a gente vê nos poucos lugares em que já foi implementado outros modelos de drenagem, outros modelos de calçada permeável, o efeito que dá, né? É muito importante. É claro que, assim, o que a Maria Tereza falou, nós temos hoje uma lei que determina para a faixa livre o piso do concreto moldado em loco. Aí não é a opinião do Zé Renato, não é a opinião da Maria Tereza, eu sei que também não é a sua, Maurício, mas é o que está hoje na lei. Então, na faixa livre, o manual tem que dizer que existe um decreto que fala isso. Mas a faixa de serviço, a faixa de acesso, as áreas de largo e pequenas praças, que a gente também contempla no manual, aí a ideia já é poder utilizar o máximo possível esses sistemas de captação de água da chuva. Então, a gente, só entendendo direito, só para ter o decreto 58.611, o artigo 13 lá, que determina que é feito a faixa livre de concreto moldado em loco, né? A gente teria que manter isso e teria que fazer uma outra articulação para mudar esse tipo de coisa, não via manual. Sim, a gente não vai poder mudar via manual. Aí teria que ter uma mudança no decreto, nesse artigo 13, especificamente, que é o que fala dos materiais, para quem não sabe, permitindo outros tipos de piso, né? E aí sim o manual pode ser atualizado. O próprio Grapovias, quando ele for criado, ele vai ter autonomia de sempre ir alterando as fichas conforme for mudança de idealização e de norma. E também, né, explicar que esse é o padrão, mas ele permite também projetos especiais. Então, também, o manual vai te trazer parâmetros para você fazer, por exemplo, uma calçada inteiramente permeável e sendo uma justificativa técnica para isso, você poder propor como um projeto especial. O decreto permite isso também. Tem uma pergunta aqui da Marilo Debrandi, perguntando dizendo que o contexto atual de disseminação do vírus impõe outras questões determinantes na métrica dos deslocamentos, especialmente vinculadas ao distanciamento social. Como é que o grupo está fazendo, na elaboração do manual, né, tem incorporado esse debate na definição dos parâmetros? Quer dizer, vocês estão considerando isso para, sei lá, calçadas, locais de deslocamento?
Olha, é um tema interessante, é um tema que acho que é a nossa realidade atual, né? Eu estou tendo que ir algumas vezes presencialmente na CT, a gente vê a realidade, né, das ruas, e é uma outra situação realmente. E eu confesso que é um tema que a gente pensou, mas eu não sei dizer também o quanto a gente consegue já ter propostas de desenho viário em função disso. Eu não sei quem fez a pergunta, desculpa. Marília Hildebrand. Então, Marília, eu acho que essa pode ser uma contribuição muito boa sua. A gente não tem ainda uma conclusão do que essa nova condição de sociabilidade, de circulação das pessoas, de vida pública, implica já especificamente em desenhos no viário, em elementos urbanos. Eu não sei se a Maria Tereza pode complementar, mas é algo que a gente precisa pensar mesmo e tem que refletir no manual. A gente tem feito uma rodada de debates específicas sobre esse assunto com o Instituto Cordial, né? Eles estão coordenando, isso. Tem inclusive participação da sociedade civil também, né? Tem várias pessoas que não são da prefeitura que estão participando do debate. E o que tem saído, por enquanto, das discussões desse grupo é que muitas das coisas que a gente poderia recomendar em relação à pandemia são diretrizes que a gente já quer implantar de qualquer forma, né? Então, a gente falar de mobilidade ativa, por exemplo, de melhorar a calçada, de melhorar as condições para ciclovias, ciclofaixas, isso já são coisas que a gente sempre quis fazer, né? Então, a gente acha que, por enquanto, a gente não consegue pensar em nenhum parâmetro de desenho que seja diferente em relação à pandemia, o que a gente já estava tentando implementar com esse manual. Por enquanto, não surgiu nada que seja específico por causa da pandemia, não, mas ainda está muito cedo, né, para a gente poder se embasar em estudos técnicos e coisas assim. Acho que o CDC dos Estados Unidos lançou essa semana, né, um estudo interessante em relação ao ar livre, desmistifica muitas coisas, então acho que ainda é um pouco prematuro a gente cravar em normas técnicas da prefeitura em relação a esse assunto. A gente ainda fica um pouco, estamos ainda na fase de discussão. E o Tiago Gomes pergunta se o manual recomenda o uso da metodologia de urbanismo tático nas intervenções urbanas. Olha, o manual ele pensa, né, o espaço público nas suas diversas soluções e ele ajuda o projetista, digamos assim, nos parâmetros que ele vai usar para elaborar o projeto dele. Então, é assim que a gente tenta contribuir, mas uma série de decisões acabam sendo realmente do projetista, né? Ele vai pensar a melhor solução. Então, nós damos parâmetros, por exemplo, da ampliação da calçada com pintura de solo, da ampliação de esquinas, do avanço da calçada nas esquinas com um sistema temporário, né, com sinalização temporária. Então, pensa os parâmetros para, eventualmente, tomar a decisão de fazer aquela intervenção, ele poder seguir. Mas a opção de fazer algo específico, se vai ser uma intervenção temporária, uma intervenção, né, um urbanismo tático, se vai ser uma intervenção permanente, aí é muito mais um critério do projetista. A gente dá os parâmetros para isso. Então, você vai ver, se você quiser elaborar obras temporárias, né, ampliação de calçada, intervenção para a criação de algum largo numa área que esteja numa mudança de geometria viária, sobra alguns pedaços, como utilizar aquilo ali temporariamente, permanentemente, e aí o projetista pensar sobre isso. E eu queria só perguntar uma coisa assim sobre como é que foi assim, a elaboração desse manual, né? Vocês fizeram uma varredura nas normas, decretos, portarias e todo o marco legal existente, né? Encontraram muitas coisas assim, muitas normas contraditórias, muitas coisas que aqui dizia isso, ali dizia outro, leis muito desatualizadas. Conta um pouquinho como é que foi aí olhar isso tudo e tentar juntar tudo. Tem. Acho que tem muita legislação que foi elaborada dentro de um contexto, né? O Maurício falou aí a questão do piso da calçada. Eu citaria, por exemplo, os parâmetros de raio de curvatura de esquina, né? O pensamento de largura de faixa, enfim, uma série de parâmetros que, não digo se estão certos ou errados,
mas que foram feitos num contexto, e se a gente tem um outro contexto, talvez seja o caso de estudá-los, né? Então, a ideia também do Grappo Urbi é que ele possa se debruçar um pouco sobre esse tema, porque ele vai viver na pele a implementação do manual, os novos projetos que virão e, eventualmente, algumas carências, alguns empecilhos que a legislação estabelece e que possam ser atualizados. Então, realmente tem pontos aí que acho que tem que melhorar, sim. Mas teve coisas assim Posso falar uma coisa? Que isso implicou na recomendação de anulação de uma portaria, alguma coisa assim desse tipo? Teve muito disso ou não? A Tereza quer falar, né? Uhum. Eu quero falar, a gente às vezes pensa, né, em coisas que seriam obsoletas ou que seriam ruins e que a gente precisaria extinguir, né, para poder avançar e evoluir, mas tem também um lado de resgate, sabe? A gente consegue achar nessa varredura documentos antigos da própria prefeitura que, se tivessem sido implantados, né, seriam incríveis. Então, tem, por exemplo, um manual, um guia de espaços públicos antiga da década de 80, da Sempla, que é maravilhoso, que já tinha todas as questões de moderação de tráfego, né, todas as questões de redução de tratamento de ruas locais, de espaços residenciais, né, que é super inspirador, de travessias elevadas, né? Às vezes os nomes eram diferentes, mas muitos dos elementos que a gente prega hoje, eles já eram, né, já existiam como recomendação da própria prefeitura da década de 80. Um outro manual que também foi interessante apresentar ele para dentro da CET foi o nosso manual de urbanização de favelas, que a prefeitura publicou em 2012, e as próprias pessoas, né, de projetos da CET não conheciam. Então, quando a gente pensa no manual de ruas, né, que é para a cidade inteira, a gente também tem que pensar nesses lugares onde a gente vai ter que flexibilizar o projeto, onde a gente não vai ter ruas largas, e a gente não vai remover todas as casas para fazer as ruas largas, porque a cidade formal tem ruas largas. Então, acho que a SEAB tem uma experiência muito grande em fazer diferente do que as normas técnicas, né, do que as áreas normais pedem e exigem. Então, acho que tem também essa questão de resgate de coisas passadas que deram certo, que são boas e que podem ser aproveitadas agora e não esquecidas. Exato. Esse manual da Sempla, né, se eu não me engano, foi o Jorge Wilheim, que ela era secretário de planejamento na época. É de 86, vale a pena quem quiser pesquisar na internet, é um manual bem interessante, e acho que a Tereza tocou num ponto central, né? Quer dizer, a cidade de São Paulo, ela não é homogênea, muito pelo contrário, é uma cidade desigual, com realidades territoriais muito diferentes. Então, quando a gente fala em parâmetros, em padrões, a gente não está falando em engessar, muito pelo contrário, é o projetista entender a lógica do local, entender o que existe de legislação e o que existe de conceito, de parâmetro técnico e pensar localmente, porque, inclusive, com a participação local. E aí, no caso, por exemplo, onde você tem uma via muito estreita, não adianta você pensar no método tradicional de guia e sarjeta com desnível de pista com calçada. Você tem que pensar numa via segura, mas tem esses parâmetros, com outros parâmetros, com a dinâmica que acontece nesse local. Maravilha. Bom, então acho que a gente já pode ir encerrando. Queria passar para o José Renato fazer uma fala final aí, se você quiser falar alguma coisa para a gente encerrar, agradecendo já todo mundo que está participando aí com a gente. Legal, obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade de fazer essa explanação, de tentar esclarecer algumas dúvidas. Nós temos nos empenhado muito nesse trabalho, uma dedicação realmente que acabou complicado, né? A gente vive questão de quarentena, a casa vira, como falaram no começo, né? Vira escola, vira consultório psiquiátrico da minha esposa, vira restaurante, vira tudo, e eu tenho que me dedicar nesse manual. Estou realmente muito empolgado, muito envolvido com esse assunto, durmo pensando nele, e eu queria muito a contribuição de vocês. Acho que se puder fazer novos eventos com esse perfil, acho que as pessoas podendo perguntar, né? Acho que eu talvez tenha falado um pouco demais, a gente poder abrir para mais perguntas em outras oportunidades, acho que seria legal, e colocar à disposição. Nós temos um e-mail oficial, né, do que está ali, né, que é o do Manual de Desenho Urbano. Eu tenho contato permanente aí com a equipe do Cidade a Pé, com algumas entidades que
participam já da Câmara Temática. Então, eu me disponho a ter contato aí com que vocês quiserem colaborar, e tenho certeza que a gente quer a colaboração, é importantíssimo. Acho que ninguém é dono da verdade. Se a gente não tiver um trabalho realmente coletivo, o manual não vai ter função. Ele tem que ser representativo se a gente quiser que ele realmente seja efetivado. A gente conhece muita lei que pega, lei que não pega, aquela história. E esse manual ele tem que ser efetivado. A gente precisa de uma cidade um pouco mais parametrizada, uma cidade um pouco mais ordenada, um pouco menos desigual, e eu acho que o desenho urbano pode contribuir para isso, e a participação de todos vai ser fundamental. Obrigado aí, eu estou vendo alguns nomes aqui que a gente conversa bastante. Se for citar um a um, vou cometer injustiças, então, de uma forma geral, eu queria agradecer a todo mundo que participou. Muito obrigada. E, bom, a gente daqui no Vida no Centro está à disposição para participar dessas conversas. A gente se interessa muito por esse assunto e procura contribuir aí com a divulgação e também participando aí desse debate. E para encerrar, Vans. Então, eu achei que foi muito legal, gostei muito, obrigada por terem participado, Zé, Maria Tereza. Assim, a nossa vontade é realmente fazer de novo, né? Porque agora a gente tem esse trabalho de se organizar, olhar o manual, né? Com certeza, vendo todo o conteúdo, a gente vai ter outras ideias, outras dúvidas, muitas sugestões. E eu conto muito aqui com o pessoal da Vida no Centro, que é muito meu parceiro, né? Eu tenho um blog lá dentro, pelo Calçada SP, mas aqui a gente também, Cidade a Pé, Como Anda e a Ciclocidade, a gente está realmente fazendo essa coalizão, mas nós não somos só nós três, é para todo mundo estar junto. Eu passei ali no chat o link para uma primeira ideia que a gente teve, que foi de disponibilizar o manual dentro de um Word, então a gente pegou no Google Docs, botou dentro do Google Docs, ficou pesado mesmo assim. Então a gente também está aberto para conversar e para pensar se a gente pode fazer outra coisa. A nossa ideia é conseguir concentrar, nos ouvir também, porque eu acho que quando você contribui ouvindo os outros é bem mais produtivo. E depois a gente conseguir passar para a prefeitura, para o CT, enfim, para todo mundo ali, dos órgãos públicos, de uma forma mais consolidada a nossa contribuição, que eu acho que também facilita o trabalho para todo mundo, né? Esse é o nosso intuito. Tá bom? Obrigada, Eu queria gente. só falar uma coisinha rápida, que eu lembrei, desculpa. Nós temos hoje esse trabalho, mas tem à noite, às 18 horas, vai ter também um outro debate. Sim. Com mediação do IAB, Instituto de Arquitetos, a Elizabeth França, que é a coordenadora do nosso grupo, né, do GTMOV, vai falar do manual. Nós temos já, para ser agendado, o Instituto de Engenharia. O CAL também colaborou com a divulgação e fez na reunião do conselho deles. Infelizmente, não fomos nós que apresentamos. Uma colega nossa da prefeitura, que é coordenadora da CPA, fez uma apresentação do manual e acabou, para quem pôde acompanhar a plenária do CAL, também foi apresentado. Enfim, vão ter outros eventos, outras atividades online. A gente vai estudar essa proposta da audiência pública online e vão ter outras oportunidades também. Maravilha. Obrigada, gente. Fala, Vans. Não, é isso. Eu queria agradecer. A gente está muito próximo do IAB também, trabalhando bem próximo deles. A gente até discutiu se a gente ia fazer o mesmo documento ou não, mas a gente achou melhor também fazer um pouco separado, porque também é bom, né, você ter documentos transitando. Obrigada. Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. E, bom, a gente vai ter esse vídeo compartilhado lá no nosso YouTube, no A Vida no Centro. Eu coloquei o link aqui. A Vans também deve escrever sobre isso, né, no blog, provavelmente, nessa semana. Então, vocês podem saber mais lá, vidanocentro.com.br. Muito obrigada a todos e boa tarde.